Eu sou o Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. A gente vê ali em Mateus, a partir do capítulo 20, Jesus, através de parábola, falando o quanto aquela geração era merecedora do juízo de Deus, falando o quanto aquela geração era perversa e falando o quanto os seus discípulos deveriam ficar atentos às coisas que aconteceriam nos seus dias ou nos dias dos discípulos dele. A gente vê ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, Paulo falando que era necessária a retirada daquele que o detém, né? Muitos afirmam que Paulo, quando escreveu 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele escreveu no ano 55, 54 ou 55. Se essas pessoas estão certas, Paulo poderia estar falando perfeitamente, ou poderia estar falando de Sêneca, né, um romano, né, um naturalizado romano. Ele era espanhol, ele foi naturalizado romano e ele foi colocado para poder servir de tutor para Nero, até que Nero adquirisse idade para poder assumir o Império Romano, né? Sêneca e Agripina, a mãe de Nero, haviam ficado responsáveis pela tutela dele até que ele pudesse assumir com responsabilidade própria o Império Romano. Daí pode ser isso, por esse motivo que Paulo diz que era necessária a retirada daquele que o detém. Sêneca, após Nero, né, se emancipar e se tornar imperador romano, Nero se tornou uma pessoa extremamente cruel, desumana. E Sêneca, ele passou a ser um opositor de Nero nesse período, até que ele foi morto no ano 68, se não me falha a memória. 65, ele morreu no ano 65. Ele foi morto, ele foi induzido, né, a se suicidar. Nero induziu ele a se suicidar e ele cortou os pulsos. Também a sua esposa também cortou os pulsos naquele dia. No mesmo momento que ele cortou os dele, a esposa dele cortou os pulsos também. E Nero, para tentar se ficar bem com os romanos, né, ficar bem também com o Senado romano, ele colocou médicos, né, ordenou que médicos cuidassem dela e que não deixassem ela morrer. E assim eles conseguiram salvar ela daquele suicídio, né? Ela não morreu, veio a morrer alguns anos depois. Então Paulo poderia estar falando perfeitamente sobre Sêneca, né? Jerônimo, um estudioso, né? um teólogo e historiador, no ano 350, ele nasceu por volta do ano 350, morreu por volta de 420, ou 420 ele morreu. Ele fala que Paulo e Sêneca trocaram cartas, né? Trocaram correspondência durante o ministério de Paulo. E Paulo, como estava constantemente em Roma, isso pode realmente ter acontecido. Não estou afirmando aqui que Sêneca trocou essas cartas nesse período onde que ele estava como tutor de Nero. Não estou falando isso aqui. Mas Paulo poderia perfeitamente estar falando de Sêneca, porque ele foi um tutor de Nero até que Nero adquirisse idade para assumir a responsabilidade sobre o Império Romano, né? A gente vê ali em Mateus, a partir do capítulo 20, como eu já disse, Jesus falando incisivamente para os judeus, o quanto eles eram perversos, o quanto eles eram cruéis, o quanto eles eram merecedores do juízo de Deus que estava para acontecer naqueles dias. E ele fala isso através de parábola, muitas vezes através de discurso, falando abertamente para eles, mas na maioria das vezes através daquelas parábolas que ele começa a falar ali a partir do capítulo 20. E também para os discípulos dele, né? O quanto os discípulos dele deveriam ficar atentos quanto às coisas que estariam para acontecer. A gente sabe que se as cartas foram escritas, a carta de 2 Tessalonicenses foi escrita no ano 55, faltava ali cerca de 15 anos para Jerusalém ser destruída, né? Para o Império Romano invadir Jerusalém e Jerusalém ser destruída. Daí realmente o motivo, né, para Paulo poder acalmar, né, as pessoas de Tessalônica quanto ao dia do juízo que estava para acontecer. Ali no versículo 3 do capítulo 2, ele fala que era necessária a apostasia, né,
e que se manifestasse o filho da perdição, para que depois o juízo, né, ou o dia do Senhor viesse. Se a apostasia, a apostasia ali mencionada ali, quando você vê a referência bíblica no rodapé, ela vai te remeter lá a Daniel no capítulo 7, no versículo 25. E Daniel no capítulo 7, no versículo 25, ele está relatando fatos que iam acontecer dentro do Império Romano. Ou seja, ele está falando da apostasia da fé judaica, da apostasia dos costumes dos judeus, a apostasia da lei de Moisés. Era essa apostasia que deveria acontecer. E essa apostasia já aconteceu há cerca de 1950 anos. É inútil ficar esperando uma apostasia futura. Isso é uma coisa ilógica, até mesmo porque todas as palavras de Jesus remetem ao fim dos tempos, aos dias dos discípulos dele, a época da destruição de Jerusalém, né? E também a vinda dele ali, como eu já disse, para os judeus era uma vinda vir nas nuvens, era uma nação vir contra a outra, era Deus trazer uma nação inimiga mais forte que Israel para poder destruir a Israel. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você. Um forte abraço, graça e paz.